Eu espero que vocês tenham visto o último vídeo até o final, que caso vocês viram, vocês provavelmente viram que eu falei que o próximo vídeo iria ser um pouquinho diferente. Basicamente, eu vou pegar 4 Alleg Horrors assim e fazer a história inteira assim. Não tem nenhum motivo, só realmente quis fazer. Mas só um aviso que esse vídeo vai ter, tipo, coisas envolvendo religião e... Tá ligado? Se você for uma pessoa meio sensível, não recomendo você assistir esse vídeo não, apesar de não ser... Eu acho que não vai ter muitas descrições muito gráficas assim, mas por precaução, tenha cuidado de assistir esse vídeo. E negócio de religioso vai envolver essas coisas, mas não leva isso pro pessoal, é só um negócio de entretenimento, é só zoeira, não leva a sério. Você veja o vídeo e deixa o like e vem, bora pro vídeo. Tá, o primeiro item aqui da lista vai ser Deborah Joan, já começando muito bem já. Você provavelmente já conhece a história de Deborah Joan, é um canal lá nos Estados Unidos que por algum motivo faz as pessoas ficarem meio lesas, assim, não conseguem se mover e ficam só na cama e só mexendo os olhos e é isso. Quando elas estão nesse estado, elas veem uma figura alta, assim, mais ou menos uns 3 metros de altura, com a cara toda distorcida e cheia de um sorriso enorme no rosto. Sei que aquilo deve se chamar um sorriso, mas a boca dele é enorme. Aí ela falava umas coisas que era pra ser meio acolhedoras assim, mas acaba deixando uma coisa mais assustadora. O Analgore em si é legal, mas eu acho que podia ser um pouquinho diferente assim, acho que eu faria um pouco diferente. Tudo começa com uma reportagem que relata que pessoas do mundo inteiro estavam sonhando com uma figura carbonizada, com cabelos longos e barba escuros. Ele tinha mais ou menos uns 3 metros de altura, o rosto dele era todo carbonizado, não tinha olhos inclusive, não tinha nariz, só tinha uma boca com alguns dentes faltando, mas de alguma forma estava sorrindo enquanto falava. Tinha espinhos na cabeça, como se fossem uma coroa quase. A reportagem relata que eles entrevistaram pessoas do mundo inteiro, como Japão, Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e Israel. Israel com a maior taxa de que pessoas sonharam com essa coisa aí. Elas relatam que era uma figura com as mesmas descrições que eu acabei de falar. O fundo que eles estavam era escuro e era mais ou menos como se fosse um deserto, tá ligado? Algumas casas em volta meio destruídas e como se estivesse quase de noite ou amanhecendo o dia. Elas relatam que a figura estava de pé, assim, olhando diretamente para elas de baixo e ela não fazia nada além de falar com elas por mais ou menos uns 20 minutos seguidos. Ela falava coisas como se fossem acalmar elas, acolher e tal, mas a situação era ao mesmo tempo que estranha, ao mesmo tempo que realmente reconfortante. Elas ficavam bens quando acordavam, mas ao mesmo tempo estranhas, porque ficaram confusas. Então pessoas que foram atrás disso replicaram a imagem e perguntaram para ela se essa era a figura que eles sonhavam, pelo menos que eles lembravam. As pessoas confirmaram, então elas pediram para as pessoas se elas lembrassem do que ela tinha falado. A grande maioria não lembrava de muita coisa, mas teve uma que pelo menos lembrou de umas coisas que ela falou no sonho, que seria essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Mesmo que eu tenha sido judiado, crucificado, queimado, eu jamais duvidei do meu amor por todos vocês. Minha missão ainda não acabou, e quando tudo terminar, eu estarei bem ao seu lado. Na verdade, eu sempre estive. Mesmo que não possa me ver ou sentir, eu estou aqui, quando precisar. Mesmo que meu corpo tenha sido reduzido a cinzas, meu espírito nunca fraquejou. Depois desse dia estranhamente não havia mais nenhum relato sobre esse sonho, só às vezes havia alguns casos isolados, mas eram uma a cada, sei lá, 1 bilhão de pessoas. Deu pra ver que a figura que eu mostrei aqui é claramente Jesus Cristo, né? Tanto pelo negócio que ele fala e tanto quanto as características, né? Eu vi uma teoria, acho que do Dashikawa ou de algum outro youtuber, que apontou que a figura do próprio Deborah Joan parecia muito uma foto de Jesus muito distorcida. Eu refiz a história dele baseado nessa ideia. Bem, agora que começamos com o pé direito, agora a gente pode tropeçar com o pé esquerdo, com o Urban Spook. Eu já tô ligado que o Urban Spook não tem uma fama muito boa, assim, sendo considerado por muitos o pior Analog que existe, mas vale um resumo aqui. Havia uma assassina em uma região lá dos Estados Unidos que ela não só tipo, matava as vítimas da maneira mais grotesca possível, mas ela pintava um quadro baseado nesse assassinato dela e disponibilizava lá para os policiais investigarem. Em um certo momento ela acabou sequestrando um policial que fez ele ser um subordinado dela para ajudar elas nos crimes, talvez fazendo a maior parte dos crimes a partir de agora. Ela foi presa e o seu parceiro foi morto. Deu pra ver que a série em si não é muito uau, mas a ideia
era interessante. O foda é que a série é muito Ed também, os assassinos não faz sentido, porque uma mina tripa seca, ela toda magrela e um cara desbraçado contra um quarteirão de polícia atrás delas. Além de fazerem vítimas até o talo, sem ninguém achar nenhuma pista dela, onde que ela supostamente estava, exceto os quadros, né? Mas, então pelo menos tentei fazer a história que eu vou contar agora pra vocês. Tudo começa em um hospício que era pra segurar pessoas que eram doidas, como qualquer outro hospício faria, até que umas pacientes acabou escapando. Ela era uma mulher era apaixonada pela arte, pela arte clássica e essas coisas. Ela ficava desenhando em um caderno que ela tinha e nas próprias paredes do próprio quarto que ela estava. E um certo dia ela acabou escapando desse hospício, seja lá como, mas ela escapou. Os guardas e a polícia foram, obviamente, atrás dela. Demorou mais ou menos uns 6 dias para tentarem achar ela. Nesses dias aconteceram as seguintes coisas. No primeiro dia, eles acharam o corpo de uma mulher que estava sem os 2 braços e apenas coberto pela parte de baixo, fazendo uma referência à estátua Vênus de Milo, no caso, que é uma estátua sem braços que é coberta só por um pano na parte de baixo. O corpo foi recolhido e acabaram não achando nenhuma pista, mas eles assumiram que tinha sido ela que fez, então eles continuaram a busca. No segundo dia, tinha 2 outras vítimas, um menino e um senhor, que estavam deitados no chão, fazendo uma pose referenciando ao quadro Criação de Adão, porque a primeira vítima, que era o garoto que estava na posição de Adão, estava meio que fosse deitado de lado, e o senhor estava como se estivesse flutuando, e ambos estavam estendendo a mão, imitando obviamente o próprio quadro. E depois de recuperarem os corpos e fazerem uma autópsia, eles descobriram que esses 2 eram pai e filhos, então eles continuaram a busca. No terceiro dia, eles encontraram um mendigo que estava estirado no chão, com as mãos no rosto e com a mandíbula toda torta, toda esticada e deslocada. Eles já descobriram um padrão da própria paciente, que ela matava as vítimas e fazia elas ficarem na pose de pinturas ou estruturas famosas artísticas, sendo o mendigo uma óbvia referência ao próprio quadro O Grito, que era um cara com as mesmas características, uma boca grande e as mãos no rosto. No próximo dia eles encontraram um homem que estava com um terno e uma cartola e estava com uma maçã enfiada na sua boca, uma clara referência à pintura O Filho do Homem. O último era um homem careca com a cabeça baixa segurando o violão. Ele estava sentado e imitando a obra O Velho Guitarrista. Aí no próximo dia eles foram para uma casa meio abandonada, um apartamento. Então eles investigaram e encontraram a Mona, que estava sem vida, com um corte gigante em sua garganta. Uma orelha estava faltando. Eles assumiram que a Mona tinha cometido aquele ato não funny. Antes disso, ela queria fazer uma referência ao próprio Van Gogh, que, caso não saibam, o Van Gogh estava meio doido no dia e arrancou a própria orelha. Não sei se a história ficou melhor ou não do que a original. Não sou ninguém pra dizer, só vocês podem dizer, mas eu acredito que pelo menos a história tenha ficado mais interessante. Tipo, de um assassino que só fazia pinturas depois de matar as pessoas, de uma assassina que já no ato do assassinato já homenageava artes. The Man That Stood já é uma das guardas bem velhas aqui dos Only Horror, digamos assim. Um cara que entrou na roupa do Godzilla. Na roupa, ele literalmente explodiu dentro dela. Ele acabou se fundindo com a roupa. Seja lá como, mas ele se fundiu. A Toho, mão de vaca que era naquela época, e ela só mandou um foda-se e obrigou o cara a trabalhar mesmo assim. Na época a gente achou que a história era legal, mas agora eu só acho meio goofy. Tipo, quem essa consciência vai deixar um zumbi trabalhando por você, né, caralho? No FNAF, pô, o Nyafton morreu. Esse cara morreu dentro do traje e agora tá se movendo sozinho. Bora botar pra trabalhar que vai ser muito foda. No estúdio de gravação da Toho, bem lá no site de filmagens, havia um homem que trabalhava usando a roupa do Godzilla para interpretar o próprio Godzilla. O problema é que ele era um homem bem escroto. Ele era um cara que ficava assediando as mulheres, ficava briga com qualquer um homem bem filho da puta, digamos assim. Bem arrogante, que nem os próprios diretores gostavam dele. Eles já estavam pensando em demitir ele, mas eles não tinham uma outra mão de obra, então eles acabaram deixando por falta de escolha. Um dia ele estava gravando o filme, chegou a hora da folga, assim. O pessoal já tinha saído, só restando umas 4 pessoas lá. Inclusive ele ainda estava na roupa, estava tentando tirar. E no dia estava muito quente, todo mundo tava suando. O próprio cara já tava suando pra caralho, porque aquela roupa era grande, quente pra caralho. Então as pessoas que estavam lá já não eram boas conhecidas dele, até que ele simplesmente só desmaiou de tanto calor e ficou lá, estrebuchado. Como as pessoas já achavam ele um filho da puta, eles só deixaram ele lá só porque meio que ser um karma. Então, mas levantar e tentar tirar a roupa e voltar. Acabou que ninguém realmente sentiu falta dele, então ninguém realmente foi lá pra ver o que aconteceu. Quando acabou já, eles voltaram pro set, tava um odor horrível lá. E o cheiro tava vindo, obviamente, do cara que tava estrebuchado no chão,
estavam desacordados. O cheiro era tão insuportável que eles não conseguiram ir lá pra ajudar ele. Tiveram que chamar os paramédicos, que demoram mais ou menos umas meia hora pra chegar. E chegaram lá, aconteceu, o cara tava desacordado, o cheiro tava horrível. Até que eles abriram a sala, mas não havia nada nela. O cara simplesmente tinha sumido, evaporado. Porém, o cheiro ainda tava lá. Então eles tentaram seguir o cheiro pra ver se eles encontravam alguma coisa, só que eles acabaram não encontrando nada. Sem opções, o cheiro já estava impondo o local inteiro e tiveram que pegar as roupas que restavam, pegar todos os equipamentos e se mudarem pra outro estúdio que era mais perto. E abandonando aquele que não tava muito legal de trabalhar lá. Quando se passaram, aquele estúdio virou um descarte de lixo da região da cidade, até descarte de corpos, diga-se de passagem. Um cara curioso foi passar lá pra ver o que tinha naquele estúdio, não sabia de nada assim, só foi lá ver mesmo. E sentiu um cheiro podre, mas ele mesmo assim continuou. Até que ele escutou uns barulhos estranhos e no começo ele não deu muita bola, achou que eram só animais comendo, sei lá, lixo que estavam de perto. Até que ele escutou uns passos pesados que estavam vindo dos corredores. Ele apressou o passo pra poder ir embora. Porém, atrás dele tinha um próprio Godzilla. Óbvio que não era o próprio Godzilla, mas tipo, a roupa do Godzilla que tava toda distorcida, cheia de espinhos, de ossos e carne que tava saindo dele, e de sangue também, e murmurando coisa, tipo, murmurando de dor assim. Ele olhou pro Godzilla e o Godzilla só soltou um rugido. Obviamente o cara fugiu do estabelecimento, enquanto o Godzilla perseguia ele, lentamente, mas perseguia, correu até mais ou menos um quarteirão até despistar ele. Então ele olhou pra trás, viu que não estava sendo mais perseguido, porém ele viu que a criatura estava saindo do prédio e foi pra uma direção oposta dele. Tá aí o problema, o bicho saiu do prédio. Vocês já imaginam a merda, né? Essa história obviamente teve muitas inspirações no FNAF, tanto com o cara sendo escroto, morrendo dentro da fantasia, mas eu sinceramente acho que essa história funciona. Eu ia botar mais coisa, tipo, ele vai no estúdio dos caras, invade, faz um massacre lá que infecta vários outros bichos, mas acho que aí ficaria muito grande. Poderia em algum próximo vídeo, talvez, se vocês quiserem uma parte 2, mas isso aí só o futuro dirá. Óbvio que eu não podia fazer um vídeo assim sem citar Mandela Catholic. Vocês já conhecem Mandela Catholic, é a história, tipo, de um distrito lá dos Estados Unidos que tava sofrendo com uma infestação de alternates, que seria criaturas que se transformam em pessoas. Até o próprio anjo Gabriel foi copiado por, sei lá, um alternate ou pelo próprio diabo. Bastante pessoa morreu e as merda aconteceu. A história é bem extensa, é muito gigante, assim, cheia de enigmas. E mesmo assim é boa, pelo menos é interessante, vai. Só vou avisando que eu não mudei tantas coisas. O máximo que eu mudei mesmo foi designs, assim, mas a história eu não mudei tanto. Tudo começa lá na época do Antigo Testamento da Bíblia, lá perto da finalização da Arca de Noé. Noé finalmente tinha abordado todos os seres que eram para estar na arca, porém ele escutou um chamado de um anjo, que era o próprio anjo Gabriel, que estava avisando que um casal de idosos estava tentando salvar do dilúvio. Ele pediu para Noé pelo menos acolher eles. Noé então, sem pensar duas vezes, ele se apressou, acolheu o casal de idosos na arca e então fechou a arca para que o dilúvio acontecesse. Na arca, Noé tinha vários sonhos do próprio anjo Gabriel falando que ele era o enviado de Cristo, que ele era quem iria salvar todo o planeta, que iria regovernar o planeta para ser um planeta melhor, e com a ajuda de Noé ele iria fazer o mundo inteiro. Noé achou que eram só sonhos estranhos, até que ele ficou de saco cheio um dia, ele já suspeitava que era o próprio anjo Gabriel que tava pegando essas peças nele. Depois de acordar, só foi para o centro da arca e gritou que as únicas ordens que ele seguia eram as ordens de que realmente o criou, que era Deus. Então ele ordenou que o anjo Gabriel parasse de falar essas coisas, porque ele não iria seguir as regras dele, apesar de ter ajudado o casal de idosos em seu nome, mas ele não iria seguir essas regras. Então o suposto anjo Gabriel ficou demonstrar apesar de não demonstrar fisicamente que ele estava enfurecido, mas dava pra ver que ele estava puto. Então sua aparência se distorceu levemente, com sua auréola se formando em chifres, suas mãos criando mais um dedo e ficando mais compridas, e sua cara ficar mais distorcida, seu nariz saindo e ficando só as narinas. Então ele só desapareceu no meio da noite, no escuro. E no final do dilúvio tudo aconteceu como era pra acontecer. Todo mundo saiu da arca, todo mundo se repovoou, porém aquele casal de idosos não era muito puro, não eram exatamente humanos, eram criaturas feitas pelo próprio anjo Gabriel, que na verdade
era o próprio, vocês sabem o que é o próprio, ele iria tentar governar o planeta com essas criaturas distorcidas. E agora vamos para o futuro. No próprio distrito de Mandela, dois amigos estavam fazendo uma videochamada pelo Skype, o Mark Hartcliffe e César Torres, que estavam conversando. César havia avisado para Mark que ele iria se mudar para outra cidade, e ele estava meio ocupado com um negócio de mudanças em algum outro canto. Então ele pediu para Mark pegar as coisas da casa dele e botar em algum local específico que ele ia dizer. Mark, como sendo um amigo, ele aceita a proposta. César avisa para ele que tinha uma chave no tapete, então o Mark foi para a casa, pegou a chave e foi procurar as coisas que ele havia falado. Ele estranhamente sentiu um odor fedido assim, mas ele não ligou tanto, então ele só pegou as coisas para justamente pegar e botar no local específico que o próprio César tinha falado. Porém o odor da casa ficava mais aparente, então o Mark, por curiosidade, ele foi investigar. O odor ia para o quarto de cima, que seria o quarto do próprio César. Então o Mark foi investigar lá, ele foi pro quarto, abriu a porta e o César estava lá, estirado na cama, com uma arma em sua mão e a cabeça com um rombo. Ele olhou para o andar de baixo e escutou a voz do próprio César. Ele ficou assustado, pensando que havia um assassino que queria matar ele. Supostamente a voz dele parecia demais com a de César, então mesmo com aquela situação ele se escondeu no quarto, trancando a porta. O indivíduo que estava na parte de fora tentava abrir a porta, tentava chamar ele. Mark ficava num canto tentando não falar nada pra ver se a criatura ia embora, porém ela sabia que ele estava lá. Então ele, aos poucos, ele tentou abrir a porta, começou a bater na porta, a voz dele ficou mais violenta. Então Mark pegou a arma do corpo de César e se armou caso o bicho arrombe a porta. Em uma hora ele realmente arrombou a porta. O Mark descarregou o pente na cara daquele bicho que parecia com um Mark, só que totalmente distorcido. Só que as balas não faziam efeito, só parecia que só atravessava ele, mas não fazia nenhum efeito realmente. Ele ficou sem munições, ele sabia que provavelmente ia morrer, então ele só pegou a cruz de seu colar e só começou a risar, para pelo menos caso ele morrer ele tenha se redimido de todos os pecados. Então ele fechou os olhos, apertou fortemente a cruz de seu colar. Enquanto ele rezava, ele escutou rugidos e gritos da criatura, que aparentava ficar mais longe, cada vez mais que ele rezava. Então chegou uma hora que tudo ficou calado, ele abriu os olhos e a criatura não estava mais lá. Ele estranhou e ficou surpreso, mas sem pensar duas vezes ele fugiu da casa, nunca mais voltando lá e sendo futuramente um personagem muito mais importante do que ele foi na série original. Em si eu não mudei muita coisa, mas eu acredito que eu tenho mudado para melhor. Na série não era muito explícito que os Alternates eram, se eles eram, sei lá, alienígenas ou uma espécie de espírito, mas aqui deu pra ver que são criações do próprio Lúcifer. E o próprio Lúcifer, na verdade, é um personagem nessa desgraça. E pelo que eu vi, os Alternates lá na série original não tinha nenhuma fraqueza, pelo menos não que eu conhecia, mas balas não funcionavam, nada funcionava contra eles. Então, pelo menos para dar um pouquinho de, sei lá, justiça, assim, o jogo ficar mais justo e também fazer um paralelo, assim, com a parte religiosa, eu fiz os próprios Alternates meio que demônios humanoides, assim, tá ligado? Sendo criaturas que ficam atordoadas com objetos religiosos. Eu pensei em elaborar mais também, só que eu acho que aí ficaria muito longo também. Talvez, se vocês quiserem, eu continue, sei lá, em um vídeo separado contando da catálogo ou do The Man in the Suit. E também eu pretendo fazer mais vídeos desse mesmo formato, refazendo, sabe, creepypastas ou bichos de jogos de terror ou filmes de terror também. Mas aí só, como eu falei várias vezes, só depende de vocês. Então, bem, eu acho que é isso então, né? Originalmente eram pra ter 5 non-Governors aqui, que o quinto iria ser o Shin Sonic ou o Gooby. Primeiramente, é foda fazer uma história de terror boa de Sonic, tá ligado? Sem interferir muito no cânone. No cânone não, sabe? No universo Sonic. E Gooby, sei lá, ele é só fazer uma história de um assassino, ele dá pistas dos próprios crimes na sériezinha lá do Gooby, aquele bicho amarelo, filho da puta lá. Não deu vontade de botar eles. Talvez eu bote numa parte 2, talvez, se vocês gostaram do vídeo. Mas nada garantido. Eu não imagino que Urban Spook seja uma série muito longa, talvez uns 6, 5 episódios. O Urban Spook original podia terminar, só uns 6 episódios, então quis fazer uma história mais curta, assim. Não sei se melhorou exatamente a série original, mas eu acredito que tem um charme a mais. E The Boy John não tem muito o que falar. Ele é só, tipo, ao invés de Jesus ter sido só crucificado, ele foi crucificado e queimado depois. Porque na história que eu fiz, pelo menos, ele era considerado um bruxo, se não me engano, na vida real. Ele foi considerado bruxo e... Então eu quis, sei lá, dar esse destaque, sei lá, mudar um pouquinho, fazer ter sido queimado, mas digamos que ao invés de ser uma criatura que tem um complexo de Deus todo fudido, ele é literalmente Jesus, tipo um cara ainda legal que vai salvar todo mundo, ele só foi queimado mesmo. The Man in the Suit
Eu não sei exatamente o que eu vou fazer caso esse vídeo tenha uma parte 2 eu queira continuar sobre, mas eu imagino que, sei lá, o The Man Suit vai para o estúdio atual da Toho, que eles trocaram, e sei lá, faça um massacre lá e as pessoas que estavam nas roupas se transformem. Eu até fiz uns conceitos aqui pra vocês verem. Não sei se o Rodan ficou muito legal, mas pelo menos o resto, o Ghidorah e o Anguirus são meus favoritos, pelo menos. Se você reparar, o Ghidorah tem lá as duas cabeças extras dele são umas mãos, em vez de só cabeças normais de dragão. E o Anguirus dá pra ver que ele foi partido no meio, porque nos filmes antigos o Anguirus andava se rastejando, então sei lá, quis fazer esse detalhe aí. Aí demandar a catálogo, eu não imagino que a história mude tanto, exceto que o Mark fique vivo e talvez entre na tal sociedade de não sei o que lá, do que tem o Adam, que é o dono de lá. Sei lá, acho que ele podia ter um papel muito maior do que só aparecer no primeiro episódio e morrer logo em seguida. E eu quis também botar, tipo, essa fraqueza nos alternates pra, tipo, pelo menos fazer os protagonistas terem uma chance pra lutar contra as criaturas, ao invés de, sei lá, só aceitarem a morte e tudo sem vão, tá ligado? Quis pelo menos dar essa pequena fraqueza, já que são criações literalmente do literal diabo, pelo menos armas com propriedades meio sobrenaturais, acho que seriam bem efetuosas, tipo crucifixo, água benta, balas de prata, essas coisas aí. Eu também fiz umas figuras do próprio Anguirus, como o intruso, aquela freira lá com a cabeça toda esticada, pelo menos parece uma freira, pelo menos que a comunidade interpreta como a própria figura do Alternate sendo um D-Reiki com a cara toda esticada, até parece o SCP-096. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Talvez vire um quadro do canal, se vocês gostarem muito. Talvez eu não só refaça outros Anguirus como, sei lá, o Alten Files, Gemini Home e o Local 58, que sinceramente ninguém realmente entende que porra é o Local 58. E talvez ir pra expandir mais, tá ligado? E vir pra séries, filmes, jogos e talvez ARGs. Não sei se ARGs conta, ARGs e Anguirus são quase a mesma coisa, mas eu acho que é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscrevam no canal, passe no canal do Slenderman que dublou The Bored One e no canal do editor do Dr. Zero. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de qualquer forma. Então é isso, deixa o like, se inscreve e compartilha. Então é isso, tchau.